Olá! Se você tem os sintomas de algumas das psicopatologias, se você tem algum diagnóstico, se você toma medicamentos, faz tratamento e você se sente no fundo do poço, fica comigo nesse vídeo que nós vamos discutir as principais razões. Eu sou Rosicler Rossi e você está no canal Mentes Quentes. Sejam todos bem-vindos. Prestem bastante atenção na frase em que eu vou dizer. Depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. E estresse é excesso de presente. Vejam que em todas as orações eu usei a palavra excesso. Quando você vive muito olhando para o retrovisor da sua vida, você está buscando no passado as razões por aquilo que lhe está acontecendo hoje, as razões pelas quais você não aproveitou uma oportunidade que aconteceu no passado, aquele emprego que você foi talvez muito impetuosa, impulsiva e acabou perdendo a vaga, aquele romance que lhe era muito importante, que você se dedicava, mas que infelizmente a outra pessoa resolveu interromper lá no passado e que hoje você traz para o seu presente mágoas e ressentimentos. Vejamos que o passado realmente pode ter nos trazido consequências que estamos colhendo os frutos no momento atual. Mas isso ainda aconteceu no passado e, portanto, não temos mais autonomia para mudar o que aconteceu, nem tampouco as nossas decisões e as nossas escolhas. O passado é muito importante para ser como um instrumento de aprendizagem, uma experiência para que não venhamos a repetir os mesmos erros, não tomemos as mesmas decisões impulsivas e que não nos levam aos resultados esperados. Mas ficarmos presos às lembranças do que aconteceu, às lamentações do que não fizemos no passado, não nos traz nenhuma forma de garantir um presente proveitoso. E isso, esse remember, esse feedback que nós buscamos lá no passado para justificar o presente, gera sim depressão. Você está provavelmente nessa situação modulando o seu cérebro a uma tortura, a buscar independentemente de remédios, independentemente de terapia, buscar fortalecer e potencializar pela repetição pensamentos tristes que o conduzem inevitavelmente para a depressão. A terapia pela neurociência nos ensina que o cérebro é capaz de aprender não a apagar lembranças, mas a substituí-las por novos episódios mais felizes, mais performáticos. E uma pessoa em estado depressivo, que tem um passado que lhe traga lembranças ruins, precisa buscar, pelo apoio da terapia, pelas estratégias, mudar essas percepções com um presente melhor. Falei também que a ansiedade é excesso de futuro. Quando nos preocupamos com o que poderá nos acontecer, sempre precisamos fazer, matematicamente falando, uma matriz entre probabilidade e impacto. Existem algumas preocupações com o futuro que são reais a curto e médio prazo. E essas merecem a nossa atenção, porque a motivação significa mover uma ação. Supondo que eu tenho uma entrevista de emprego, preciso muito dessa vaga e estou ansiosa. Vamos imaginar entre probabilidade e impacto. A probabilidade de eu ser contratada, na melhor das hipóteses, é 50%. Ou seja, sim, existe uma probabilidade real, tanto de eu ser contratada como de não ser. Então, a ansiedade, a preocupação, ela é legítima. E o impacto? Bem, se eu não conseguir essa vaga que tanto quero, porque a remuneração é boa, porque a localização é boa, porque as atividades são condizentes com o meu perfil, o impacto é grande, porque eu vou ter que começar de novo a distribuir currículos. Mais uma vez, esta preocupação ela é legítima pela probabilidade rápida, curto e médio prazo e pelo seu impacto.
Agora pensemos numa outra ansiedade, que o meu pai, que tem 50 anos, possa vir a falecer. Existe essa probabilidade? Evidente que existe. Todos nós vamos um dia morrer. Estatisticamente, pela expectativa de vida do brasileiro, vivemos aproximadamente até os 75, 80 anos. Se o seu pai tem 50 anos, a probabilidade, salvo alguma fatalidade, embora ela exista, ela é a longo prazo. Logo, essa ansiedade, essa preocupação não é real. E esta ansiedade a qual nós precisamos lutar e combater. Mesmo que o impacto de perder um ente querido seja grande, a probabilidade, não sendo a curto prazo, ela precisa ser combatida. O impacto e a probabilidade do emprego nos remeteram à motivação, mover uma ação. Quanto mais você se preparar, estudar os temas sobre os quais a vaga a que você está se candidatando traz como exigibilidade, quanto mais você se preparar em postura, em respostas que você deve dar à entrevista de emprego, mais segurança você terá. E é esta segurança, que é a ação, que irá diminuir a sua ansiedade, em que pese ser legítima. Sobretudo, não lhe trazer situações físicas costumeiras na ansiedade, como batimentos cardíacos alterados, sudorese, falta de ar, porque evidentemente você terá dois problemas. Uma entrevista não tão performática e ainda todo o quadro físico abalado. Esta é a ação para combater a ansiedade de um evento real. É você promover ações que lhe tragam conhecimento e segurança. E isso o nosso cérebro modula como uma conduta de baixar a ansiedade. Aquela ansiedade em que pese ter um bom impacto, mas cuja probabilidade não é a curto e médio prazo, você deve conversar com você mesmo e se sugerir que aquilo não é real, que não é o momento oportuno de pensar sobre isso. E por fim, naquela minha frase, a última oração dizia que o excesso de presente nos gera estresse. E talvez seja a situação mais corriqueira no dia a dia de todas as pessoas. Aqui no canal eu tenho um vídeo em que eu falo especificamente sobre o estresse. Mas hoje eu gostaria de trazer alguns aspectos importantes sobre esse excesso de presente. E como eu disse inicialmente, o excesso é o que nos gera grande prejuízo. Quando nós estamos com excesso de presente, nós alimentamos atitudes e comportamentos muito intolerantes. Então nós queremos respostas muito rápidas, e esse é o grande mal da geração atual. Você não entende que os resultados são buscados através de um esforço, de empenho, de dedicação, e não são imediatistas. Aquilo que eu não consigo para hoje, então eu nem me esforço. Se eu não conseguir alcançar 100% das minhas metas, então eu sou insuficiente. Este é o excesso de presente que gera um estresse. E o estresse sobe o cortisol, e essa taxa de cortisol faz com que a pessoa desencadeie uma série de psicopatologias preocupantes para o mundo presente. Então nós precisamos não apenas nos conscientizarmos de que o nosso esforço, ele sim, é sempre muito bem-vindo, não existe dedicação inútil, não existe aprendizado, exposição que não nos traga algum benefício. Mas nem sempre ele será visível, nem sempre ele nos trará o 100% desejado no presente. Nós podemos colher os frutos de forma gradativa ao longo do tempo. E ainda assim, isso fará com que nos tornemos pessoas não somente mais saudáveis, como mais equilibradas, como mais experientes para enfrentar o que a vida nos trouxer. Então, o excesso de presente torna as pessoas imediatistas. O excesso de presente torna as pessoas intolerantes. E sim, o estresse é a bomba relógio para muitas psicopatologias. Prestem atenção nas condutas,
na forma de pensamento, basicamente sobre essa ótica do excesso. Não estou dizendo que devemos desconsiderar o passado, porque sim, o nosso passado é fonte de aprendizagem. Não estou também dizendo que devemos ignorar o nosso presente e viver de modo laissez-faire, a vida que me leve. Não, o nosso presente ele tem que ser construído sobre bases sólidas de conhecimento, equilíbrio e muita ação. Ação para combater tudo aquilo que nos faz mal. Ninguém neste mundo nasceu para sofrer. Mesmo com patologia, você sim pode buscar melhoras significativas no autoconhecimento, no autocontrole, buscando entender o seu modo operante e como o seu cérebro funciona. Espero que todos fiquem bem e nos vemos no próximo vídeo.